Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia Neurônio em Gotas. Obrigado pela oportunidade de estar juntos. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para dúvidas em ozonioterapia. É uma honra estar com vocês, eu sou o professor Joel Alves e a gente está junto nessa empreitada de maneira que você possa entender mais um pouco acerca do ozônio, que é um gás que existe na natureza, extremamente natural e que agora está sendo aberto por alguns conselhos federais das profissões principais. Qual é a pergunta de hoje, Isabela? Doutor Joel, existe alguma contraindicação para o uso do ozônio ou todos podem utilizá-lo? Muito bom, o ozônio se demonstra um gás maravilhoso, produzido através da utilização de eletricidade, de uma alta voltagem no oxigênio. Quando utilizamos em nível profissional, nós utilizamos o ozônio médico, né, o ozônio medicinal, onde temos um gerador de ozônio acoplado a um balão de oxigênio. E esse balão de oxigênio, pela dosagem do oxigênio, pelo fluxo de oxigênio, a gente consegue fazer a dosagem do ozônio. Quais seriam as contraindicações da ozonioterapia? A contraindicação principal da ozonioterapia é a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, essa glicose 6-fosfato desidrogenase. É encontrada em pessoas que têm favismo, aquelas pessoas que não podem comer feijões, lentilhas, por causa da deficiência dessa enzima. E em ozônio a gente também não pode usar essa enzima, porque a gente pode ter uma resposta cardíaca com idiosincrasia, uma resposta ruim em nível cardíaco, né? Gestantes e lactantes também seriam uma resposta ruim com relação a cefaleias, principalmente. O hipertireoidismo é outra resposta onde a gente não pode trabalhar ozonioterapia no hipertireoideu, né? A questão da pessoas que têm uma sensibilidade maior ao ozônio por causa da tosse, né? E irritação das vias aéreas que o ozônio pode levar nesse sentido. E outra contraindicação seria uma anemia severa, uma hemorragia ativa e miastenia graves. Então, essas contraindicações são interessantes e eu gostaria de destacar aqui a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, porque é um elemento bem importante, pode dar respostas cardíacas não tão interessantes. Então, uma simples anamnese perguntando ao paciente se ele tem problemas com relação a feijões ou lentilhas na sua alimentação já ajuda muito, né? Então, você vê, o ozônio é bem seguro e por ser um gás muito seguro, utilizado largamente em todo o mundo. E no Brasil, agora que nós estamos iniciando a chegada do ozônio, felizmente, existia um general que trabalhou no Exército Brasileiro e dizia assim: antes tarde do que mais tarde. Fala aí, Isabela, qual é a próxima pergunta? Doutor, qual é a atuação do ozônio no organismo? Muito bom, Isabela, obrigado pela sua pergunta. O ozônio age no organismo como um antioxidante. E o antioxidante é um composto ou substância química que inibe a oxidação, ou que, quando presente em baixa concentração comparada do substrato oxidável, diminui ou inibe significativamente a oxidação daquele substrato. Então, o ozônio como antioxidante, ele age de uma maneira muito interessante. Ele, numa fase inicial, ele trabalha com espécies livres de oxigênio, ou seja, as ROS, né? É uma espécie de mensageiros de ozônio, onde esse ozônio, numa fase inicial, trabalhando com uma reação de oxidação, com espécies reativas de oxigênio, ROS, ela faz com que haja uma pequena oxidação e, com isso, o organismo dê uma resposta grande de antioxidação. A fase tardia são os LOPs, ligados à peroxidação lipídica, e essas duas fases, apesar de parecerem extremamente formadoras de radicais livres, são responsáveis pela formação dos mensageiros de ozônio, e esses mensageiros de ozônio dão os efeitos terapêuticos. E quais seriam esses efeitos terapêuticos? Primeiro,
Modulação da resposta inflamatória. Então, o ozônio, quando aplicado, ele modula a resposta inflamatória positivamente, de maneira que eu tenho uma menor produção eu tenho uma menor produção de respostas de inflamação, de mecanismos de inflamação e moduladores da inflamação. Muito bem. Melhor transporte de oxigênio para os tecidos. Então, o ozônio permite que o oxigênio chegue até os tecidos e, com isso, a gente tem uma resposta melhor nessa situação. Ativação do processo aeróbio. Perfeito. O processo aeróbio é ativado de uma maneira mais profícua, principalmente com relação à atuação do ozônio. Aumentando a secreção de fatores de crescimento, e esses fatores de crescimento, a produção deles, permite com que haja uma resposta tecidual mais importante. Secreção de vasodilatadores, como por exemplo o óxido nítrico. Então, o ozônio está ligado diretamente ao óxido nítrico, e o óxido nítrico é um elemento que nos serve desde a resposta inflamatória para a memória, anti-inflamatória, perdão, para a memória. O óxido nítrico é um excelente elemento que age em nível endotelial para melhores soluções de diversos problemas humanos. Induz a síntese de interleucinas e citocinas, perfeito? Principalmente citocinas anti-inflamatórias, que são os elementos que vão fazer com que a nossa inflamação seja modulada. Tem uma reação com componentes celulares extracelulares também, e também é uma potente ação antioxidante, pela resposta de hormose. Eu tenho uma grande resposta antioxidante por causa de uma pequena indução oxidativa. Estimulação do sistema imunológico. Quando eu aplico ozônio, eu tenho estímulo do sistema imunológico com um estímulo de células T-helper, né, TH, passando de um perfil de TH1 e TH2, que seriam perfis inflamatórios, para um perfil TH3, que seria um perfil mais anti-inflamatório. E também é importante agente antimicrobiano contra vírus, bactérias, ricécias, protozoários e fungos, além de também o ozônio permitir com que haja uma perfeita antisepsia nos campos. Dentre as terapias oxidativas existentes, a terapia com H2O2, a terapia com oxigênio hiperbárico, a fotoluminescência e o ozônio, a gente vê que o ozônio é o principal elemento que supre o oxigênio necessário para a defesa do organismo e promove um retardo no processo de envelhecimento e com uma resposta positiva. A gente sabe hoje que o ozônio na água mata mais de 3.125 vezes mais rápido que o cloro, mata vírus 3.125 vezes mais rápido que o cloro. O ozônio é a mais potente substância antiviral conhecida pelo homem hoje em dia. O ozônio também é extremamente seguro em doses recomendadas e efetivo, até mesmo contra vírus, até mesmo em baixas concentrações, oxidando membranas celulares dos vírus, bactérias anaeróbias, fungos e alguns parasitas. E o ozônio também oxida substâncias não vitalizadas, oxidando células envelhecidas que precisam ser substituídas. O ozônio também é um potente modulador da reação inflamatória e não inibe a reação, mas inibe os efeitos secundários indesejáveis da cascata de inflamação, como, por exemplo, a fibrose, a dor, a hemorragia, o queloide, principalmente a infecção secundária. O ozônio também bloqueia a transmissão neurológica da dor. A gente sabe que ele é um excelente antiálgico nesse momento e aumenta a produção de endorfinas. As endorfinas produzidas fazem com que o ozônio tenha uma resposta melhor. Aumenta o potencial de despolarização neurológica, aumentando o limiar da dor e tem uma ação anti-inflamatória, ou seja, o ozônio é realmente um gás fantástico nesse sentido. Então a pergunta é, o ozônio, para que serve o ozônio no organismo humano? Para tudo isso, tanto em organismo humano quanto em animaizinhos inocentes. Os veterinários utilizam muito ozônio e nós agora, na odontologia, já vimos utilizando e agora está abrindo mais para a parte médica. Respondi a pergunta? Sim. Espero que tenha respondido. Obrigado pela oportunidade. A gente se vê na próxima, com mais perguntas acerca da ozonioterapia. Vão em paz.